ficar em pé para buscarmos a presença do nosso Pai Celestial, invocando-a de maneira que agrade ao nome do Senhor. Nosso Deus Todo-Poderoso, Rei dos céus e da terra, nós invocamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Queremos Te agradecer pela rica oportunidade de estarmos mais uma vez contigo na Tua casa de oração e de adoração, de culto, de serviço e de participação na seara do Senhor. Continua falando conosco em todos os momentos desse culto, fazendo com que ele seja uma grande bênção para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos louvar a Deus cantando o hino 278, Cantai, né? 278 do cantor cristão, Cantai. Tem condições de tocar?
da palavra de Deus, que sempre é projetado ali no nosso telão, Isaías 54, de 1 a 7, faremos de maneira responsiva. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveres dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não envelheças, alonga as tuas cordas, e fixa bem as tuas estacas. Porque transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da sua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Vamos falar todos juntos o versículo final, o versículo 7. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Amém? Nós vamos estar orando nesse momento. Eu quero convidar o irmão Zé Antônio para nos fazer esta oração. Irmão, ele não está. Ah, ele não está? Ele pediu para ir buscar ela, ela está sentada. Então o irmão Natanael vai estar nos elevando nessa palavra de oração. Pode vir aqui, irmão. Uma boa noite para todos os irmãos. Vamos orar. Então, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na tua casa, Senhor, a fim de louvar e glorificar o teu nome e ouvir a tua palavra. E nesse momento, Senhor, o Senhor esteja aqui, o Espírito esteja entre nós, Senhor, para nos alegrarmos os nossos corações, Senhor, e aprender mais e mais de Ti, Senhor. Guarda todos nós, Senhor, o decorrer desta noite, Senhor, e durante os dias que nós vivemos aqui na face da terra, porque sabemos que vivemos em um mundo de terror, um mundo de amargura, mas o Senhor, nosso Deus, nos guarda e nos protege de todo mal. Por isso nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos pedir para o pastor fazer os avisos, pastor. Praticamente não temos avisos, né? Só o nosso culto de oração na quarta-feira. Nós fazemos um apelo. Se você tem necessidades pessoais, necessidades familiares, necessidades outras, ou mesmo se você não tem, mas tem outros que têm. E a Bíblia fala que devemos interceder uns pelos outros, devemos orar uns pelos outros, e é o nosso dever como membro do corpo de Cristo. Nós precisamos estar atentos a isso. Não é porque eu não tenho certos problemas que eu não devo estar aqui para orar, porque temos que compartilhar, temos que levar, como diz a palavra, as cargas uns dos outros. E sobre a irmã Rita, alguém tem perguntado, ela viajou às pressas, não é por isso que ela não está aqui. A irmã dela, Varginha, perguntou se ela queria dar um pulo na praia, né? Inclusive a água do mar é boa para psoríase, ela tem psoríase, e ela foi então passar esses dias, mas choveu muito lá,
em Ubatuba, né? Ubatuba, choveu bastante lá, mas eles aproveitaram alguns momentos lá. Então, por isso que ela não está aqui, mas deve estar voltando durante esta semana. Pastor? Sim? No próximo sábado. Sim. A irmã Sione está avisando que hoje é o dia da esposa do pastor, né? A esposa de pastor. Seria hoje uma homenagem à sociedade feminina, mas as irmãs preferem esperar a irmã Rita para no domingo, então, acontecer essa homenagem. Então, no próximo domingo, aqui, no período do culto, irmã Sione, vai haver um momento para as mulheres, esposas de pastores serem homenageadas, né? E sábado nós temos a palestra. É verdade, no próximo sábado, qual horário? 5 horas. Às 5 horas, nós vamos ter o encontro das mulheres, é para só restrito as mulheres? Mulheres, com a palestra com a irmã Sônia e a irmã Luciana. Então vai ser muito importante, irmãos, não deixem de vir e convidem outras para estarem aqui presentes. Queria aproveitar um gancho aqui, pastor Jean, Sim. que no próximo sábado, provavelmente eu estou indo lá para São Paulo, que vai ter uma assembleia extraordinária da Convenção Batista Estadual. Essa assembleia é uma assembleia muito importante, porque é uma permuta de imóvel. A antiga Faculdade Teológica Batista em Perdizes está trocando o imóvel por um imóvel melhor e mais moderno, talvez sem nenhuma necessidade de fazer uma devolução financeira. Aí precisa de quórum, né? Aí o pastor Daniel, que é nosso executivo, está me dando uma carona. Então os irmãos estejam orando também por essa assembleia aqui na quarta-feira, né? Muito importante. Pode ser até um marco histórico, porque a nossa faculdade teológica tem a minha idade, né? Se não me engano, 1º de março de 1957. Então ela está fazendo 69 anos hoje, entendeu? E no sábado, então vai, se Deus assim permitir, estar alcançando algo, uma conquista muito relevante para a nossa denominação estadual. Amém, irmãos? E nós vamos chamar a irmã Sônia para apresentar os nossos queridos visitantes. E parece que tem, né? Tem. Eu já tenho a minha cunhada que é aqui. Por favor, irmã. Nossa recepcionista, nossa querida irmã aqui. Muito obrigada, viu, irmã? Graça e paz, irmãos. É com grande alegria que estamos aqui na casa do Senhor, melhor lugar do mundo, né, irmã? Enquanto, infelizmente, alguns países estão em guerra, né? Nós temos que orar por esses países. Nós temos a oportunidade e o privilégio de estarmos na casa do Senhor, né? É maravilhoso isso. Vamos conhecer aqui a Jandira. Jandira, a irmã da nossa irmã Jacinta. Muito obrigada, Jandira, pela sua presença. É uma alegria tê-la aqui conosco, viu? Que Deus abençoe grandemente. A Suzy. A Suzy é uma querida também. A Suzy, ela vinha na igreja desde pequenininha, né, Suzy? Ela é sobrinha da irmã Ana Leia e do irmão Joel. Muito obrigada, Suzy, pela sua presença. Estamos muito felizes de vê-la aqui conosco. A Ana Leia, que já foi membro desta igreja, o irmão Joel, por favor, fiquem em pé. Ambos eram membros dessa igreja e eles resolveram mudar para a Bahia, né? Porque falaram que lá é o melhor lugar, né? E tem um projeto missionário lá, graças a Deus, que Deus tem usado esse casal grandemente. Muito obrigada pela presença de vocês. É uma alegria tê-los aqui conosco. Jusileia. E o Anthony. Muito obrigada pela presença de vocês, viu, Jusileia e Anthony? Ai, que roupa mais linda! Ele está mostrando a blusa dele. Lindo, Anthony. Parabéns e obrigada, Jusileia. É uma alegria tê-la aqui conosco, viu? Os nossos corações se alegram. Ela já veio aqui, não veio? Não, então confundi com uma que veio de manhã. É a primeira vez, então. Muito obrigada, Jusileia. E o Anthony também, né, Anthony? É de alguma igreja aqui? É de alguma igreja, Jusileia? Eu vou na Lagoinha.
Na Lagoinha, muito bem, nossa irmã em Cristo Jesus. E temos aí a Fernanda, que está chegando aí, né, Fernanda? O Mateus e mais uma outra criança aqui. Nicolas. Mais uma vez agradecemos, viu, Fernanda, a sua presença. A gente fica tão feliz de ver você aqui conosco, que nós sabemos o quanto esses seus pais oram por você e essa igreja também, né? E enche o nosso coração quando nós recebemos os nossos visitantes. E Deus se alegra ainda mais do que nós, com certeza. Que Deus abençoe a todos. Em nome da Primeira Igreja Batista de Paulínia, eu saúdo a todos com a paz de Cristo. Então, amados irmãos, nós vamos, nesse momento, ter o ofertório com o cântico 275, contentamento. Vamos nos colocar em pé, né? Vamos louvar a Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite, para juntos louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, por todos os benefícios que o Senhor tem acumulado em nossas vidas. Amém. Pai Santo, obrigado pela nossa salvação. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor, que Tu tens tido para conosco. Amém. E obrigado também nesta noite, porque hoje comemoramos o dia da esposa do pastor. Amém. Senhor Deus, que Tu estejas abençoando aqui as esposas dos nossos pastores, irmã Rita em viagem, ó Pai, a irmã Jacinta, Senhor Deus, ó Pai, e queremos colocar nas Tuas mãos todas as esposas dos pastores neste dia, ó Deus. São pessoas que se dedicam para
ajudarem o pastor do seu ministério. Amém. Que tu estejas abençoando, dando vida, força, saúde, coragem, alegria, Senhor Deus, conhecimento da tua palavra para juntos, ó Pai, ajudarem no andamento da tua igreja. Pai, abençoa todos os seus servos neste momento e abençoa, ó Pai, todas as tuas igrejas que neste momento estão anunciando a tua palavra, louvando o teu nome. Meu Deus, cuida de cada um de nós aqui, os que vieram nos visitar, que tu estejas abençoando a cada um, ó Pai, e que, ó Pai, ao saírem daqui, saiam com alegria por ter ouvido a tua palavra, por ter louvado o teu nome, por estarem na tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo, e perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir então o canto que tocou. Irmãos, nós queremos dar oportunidade ao irmão Joel, missionário nas eleições de Una, estava comentando aqui com a outra sessão, né? Para vir aqui à frente, a Leia, para que possam dar uma palavra de testemunho, né, pastor? Para saber que Deus também está trabalhando poderosamente naquele rincão baiano. Eu já conheço lá, né? Obrigado, irmãos. É bom estamos aqui revendo os irmãos, né? É uma bênção a gente poder retornar e ver essa família maravilhosa. É uma família a qual eu passei aqui de 83 até 2012. Eu fui nessa igreja e eu dou graças a Deus por isso. Nós estamos lá na Bahia fazendo o trabalho
trabalho batista também, com a graça de Deus. Estamos nessa luta aí. Que Deus abençoe os irmãos aqui. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui. Irmãos, graças e paz. Que Deus esteja abençoando a cada um nesta noite. Que o amor e a bondade, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Né? E realmente estamos felizes em estar aqui, rever os irmãos, ver tantas carinhas novas aqui, né? E queremos dizer que realmente Deus tem nos abençoado, tem nos ajudado naquele trabalho ali, né? Nós temos agora uma média de congregados, uma média de 30 a 35 pessoas nos cultos. Quando há cultos especiais que a sede vai nos visitar, aí temos uma média de 40, 50, mas já temos 11 membros, né? É um lugar pequeno, é um bairro rural e praia, né? Então nós temos assim, vemos uma luta muito grande, como em todo lugar. Um bairro rural em que tem praias, muitas vezes as pessoas, é um trabalho árduo, as pessoas ultimamente não querem muito tirar o tempo, né, para o Evangelho, para estar ouvindo, estar se decidindo ao lado do Senhor Jesus, não querem compromisso. Mas Deus tem nos sustentado. Num trabalho aberto, que é geralmente um sábado, quando outras igrejas, no geral, pelo bairro ser pequeno, não estão em trabalho, a gente faz um trabalho aberto de evangelismo, e nós temos uma média de 35 a 40 crianças. E na nossa pequena congregação, firmes, nós temos 7 crianças. Às vezes até 12 ou 15 com alguns visitantes, né? Mas é essa média mais ou menos. Mas Deus tem nos abençoado ali. Este ano nós podemos começar a normalizar o documento do terreno, que ali também é um critério difícil, né? E Deus nos abençoou, um milagre de Deus, com um projeto que auxilia, na verdade, terrenos de uma localidade, não só da Lema, de outros lugares, que têm dificuldade de conseguir totalmente os documentos. E assim eles estão ligados à prefeitura e fora, e governo, e eles estão com essa bênção, um milagre, que nós conseguimos, então, dar entrada no terreno para que possamos começar a construção. Então, nós estamos orando a Deus para que este próximo ano, este ano que começamos, se for assim da graça de Deus e a permissão, começaremos o nosso templo aí, que fizemos 10 anos na varanda de casa e faz 2 anos para 3 que estamos em um local alugado. E agora estamos sonhando em construir. E queremos pedir a oração dos irmãos. Que os irmãos possam estar intercedendo junto conosco para que possamos ser abençoados nessa construção. Que Deus possa estar nos ajudando para que o trabalho continue. Tá bom? Conto com a oração dos irmãos. Não esquecemos de orar por vocês, estamos sempre orando, né? E quando Deus recolhe um daqueles nossos irmãozinhos que tanto tempo trabalhamos junto aqui, né? Ele falou que veio em 83 e eu cheguei em 84. 84 eu cheguei, até 2012, final de 2012 nós fomos trabalhando, né? E de vez em quando escuto, Deus recolheu alguém, né? Mas o conforto é saber que nos encontraremos lá no céu um dia. Amém. Né? Que Deus abençoe. Muito obrigada, irmãos. Estou feliz de ver vocês. Amém. Obrigado pela oportunidade. Amém. Vou convidar o irmão Zé Antônio para vir orar pelo casal, pelo trabalho missionário, né? Vamos ficar em pé. Deus continuar abençoando de maneira transbordante esse ministério. Para mim é um privilégio estar com esse casal maravilhoso, para que você conheça agora o meu pai espiritual. Através desse homem eu aceitei a Cristo. Eu agradeço muito a Deus pela vida dele, continuo orando por ele, pela irmã Analéia, que eles continuam sendo uma bênção para todos onde eles estão. Tá bom?
Vamos orar. Eu esqueci a Suzy, nós trazíamos ela quando criança aqui na igreja. Ela cresceu vindo aqui na escola bíblica, dos cultos, na EBF. E hoje ela continua firme nos caminhos do Senhor. Ela congrega ali na Igreja Assembleia do Borroal, Vila Nunes. Está firme, graças a Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, soberano Pai, nós nos colocamos na Tua presença, em nome do Teu Filho Jesus, que é só através dele que chegamos ao Seu trono, Pai. Te pedimos, te agradecemos, ó Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas, Pai. A maior bênção que nós temos é a nossa salvação, Pai. Nós te rendemos graça, Pai, porque sem a Tua misericórdia nós não estaríamos aqui, Pai. Por isso te agradecemos, te pedimos, ó nosso Deus, que continua fortalecendo a nossa fé, fazendo com que possamos estar sempre firmes na Tua presença, que a Tua palavra venha morar nos nossos corações e venha nos ensinar a cada dia a estar melhor na Tua presença. Abençoe esse casal, nosso irmão Joel, Senhor nosso Deus, no seu ministério, na sua caminhada, que ele continue ali, Pai, naquele local, sendo bênção para as famílias que estão ali, Senhor nosso Deus, que ele faça o que ele fez aqui, Pai, nessa igreja, trabalhando para ganhar almas para o Teu reino, Pai. Abençoe a irmã Naléia, que ela continua sendo essa companheira fiel do Seu servo na Tua presença, Senhor nosso Deus, que as crianças ali possam conhecer o verdadeiro amor que o Senhor tem por elas, ó Pai. Senhor nosso Deus, abençoe a nossa igreja, abençoe o nosso pastor Joel, Pai, que o Senhor venha abençoar o seu ministério, a sua saúde, abençoe o pastor Jonas, abençoa nossa irmã Jacinta no seu ministério, nossa irmã Rita, Pai, e todas as esposas de pastores, Pai, possa alcançar com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor. Abençoa a nossa igreja de modo geral e tudo que vamos fazer aqui, na leitura da Tua palavra que vamos ouvir, possa edificar nossas almas, Pai. Possamos sair fortalecidos e buscando sempre a Tua presença. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar com as participações especiais. Vou chamar a irmã Selma para declamar uma poesia, né? Tem sido a nossa poetisa, a declamadora. Ela não está escrevendo as poesias, ela está declamando. Hoje não vou declamar, mas hoje eu vou ler. Mas quem sabe, semana que vem, Deus me deu a oportunidade de trazer para vocês mais uma poesia. Fala do amor de Deus, do sacrifício de Jesus. Porque nós sabemos que viver neste mundo mal, temos que pagar o preço. O preço que Jesus pagou. E Ele foi o nosso maior exemplo. E até hoje nós seguimos os passos de Jesus. A poesia que eu vou ler hoje é "A que preço, Senhor?". Quando medito, Senhor, nas palavras que pronunciaste em tua última noite, em memória de mim. Quando penso que milhões curvam a fronte para comer uma migalha de pão e tomar um minúsculo cálice de vinho, em memória do filho do carpinteiro, do incompreendido líder de uma minoria, volta-me à mente e ao coração o preço que isso te custou, em memória de mim. O que já não foi feito em tua memória? Em teu nome, guerras foram declaradas, reis perderam o trono, plebeus atingiram a fama e a santidade. Milhares caminharam para a morte, entoando hinos, deixando-se dilacerar por feras, enquanto aproveitavam o último alento
para uma derradeira profissão de fé e amor. Salve Cristo, quem vai morrer te saúda. Nenhum herói conseguiu mudar assim o coração dos homens, os destinos da humanidade. Mas a que preço, Senhor, a que preço? Que de angústia oculta sob a ternura do gesto de cortar o pão e abençoar o vinho. Que solidão imensa na simbólica distribuição, que só tu sabias ser o primeiro passo na direção do Calvário, o primeiro degrau na escala de todo horror que naquele instante a terrível onisciência te fazia sofrer. A luta no Getsemane, o beijo de Judas, a brutalidade dos soldados, a hipocrisia de Caifás, a covardia de Pedro, o abandono total e absoluto da cruz. Já não te feriam os ouvidos a dúbia voz de Pilatos e o crucifica-o de teus próprios irmãos? E foi na contemplação de 1000 dedos apontando em tua direção, já sentindo na carne o dilacerar dos cravos, que ordenaste, num tom que mais parecia um pedido de quem ama na hora de dizer a Deus: fazei isto em memória de mim. Só tu tiveste autoridade para uma ordem assim. Mas a que preço, Senhor? A que preço? Tão grande que me faz transbordar de gratidão a alma, quando medito no teu mandamento pedido, em memória de mim. Bem sei que te custou escrevê-lo na mesa da casa que é tua, em meu coração, que também é teu. Teremos mais algumas participações, irmão Paulo, irmão Jerônimo e um trio chamado Trio Jesus, da família da Marcela. Pra mim esta cruz, atrás de mim
desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Ele agora também, para mim tudo bem, tem nela a salvação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, para dar-lhe. Quando Cristo voltar, para que me buscar, sua glória eu irei receber. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém. Eu quero louvar a Deus por o abecedário cristão. E eu gostaria que os irmãos me ajudassem, porque se eu errar a letra do alfabeto, os irmãos lembrem para mim. Letra A fala da aliança, que Jesus é o mediador. Letra B fala das boas novas, que em Belém quando anunciou. Letra C, caminho do Calvário, onde Cristo levou sua cruz. Letra D, Deus amou o mundo e nos deu seu Filho Jesus. Letra E fala da esperança. Letra F nos fala da fé. Letra G fala do galardão. Letra K, homem de grande fé. Letra I e de anunciar para o mundo a mensagem da cruz. Letra J é a mais preciosa, é o nome do amado Jesus. Letra L nos fala da cruz, lá no céu onde havemos de estar. Letra M das lindas moradas que Jesus foi ao céu preparar. Letra N, nação eleita, na cidade do amor sem fim. Letra O, que dizer obras boas. Letra P, faz perdão para mim. Letra Q, fala dos querubins. Letra R, da ressurreição. Letra S, os dias somos salvos. Letra T, temos redenção. Letra U, fala da união. Letra V, vem Jesus nos buscar.
ter cangaceiros zelosos para um dia com Cristo encontrar. Amém. Amém. Boa noite, irmãs. Boa noite. Peço que os irmãos orem pela minhas irmãs aqui que estarão viajando amanhã. Está deixando saudade. Eles vão cheios orando e nós vamos louvar o Senhor. Põe no reconhecido, grandioso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, o vasto dos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olha nos montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Não deu medida em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar. Maravilhado e agradecido venho, também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória, e a luz celeste então me transportar, adorarei, prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Amém. Glória a Deus, né, meus irmãos? Que coisa linda. Essas músicas que traz assim
bastante paz no coração, bastante amor. Nós temos também presente a irmã Edith, que é uma visitante assim, meio esporádica, fica em pé, muitos já conhecem ela. Ela também toca violão, viu, irmãos? E faz sol. Ela foi nossa aluna lá no Seminário Teológico Batista Catarinense e não conseguiu se formar ainda, né? Mas serve também na capelania, né? Tanto hospitalar quanto presidiária. Oremos pelo ministério dela também. Deus abençoe. E antes de passar a palavra ao pastor, quero agradecer muito as orações dos irmãos, né? Tivemos viajando, eu preguei em Artur Nogueira, preguei em Taubaté, e nós sentimos que as orações que os irmãos fizeram aqui por mim fez muito efeito, tanto nas mensagens, quanto no acolhimento, na alegria, né? Na Taubaté, era um pastor que está há 10 anos lá, e foi uma experiência que eu sou pai espiritual do Luciano. Ele era drogado e chefe de gangue lá em Volta Redonda, né? Ele chegou na overdose de cocaína, estava já para morrer, e ele entregou a sua vida a Jesus, dizendo que se ele fosse salvo, ele serviria a ele até o fim da vida. E está fazendo um grande ministério, uma igreja de 550 membros, que Deus possa continuar usando os irmãos, né? E vamos orar também pela irmã Sione, que essa semana, uma outra semana, o irmão Agenor me disse que ela estará se submetendo a muitos exames médicos, né? Essa igreja que tem orado e os efeitos têm acontecido. Amém? Pastor Joel. Irmã Sônia. Irmã Sônia. Oração por ela. Oração pela irmã também. Temos uma visitante? A irmã Gilda, que ela veio de manhã, né? Mas está aqui, retornou à noite, né, irmã Gilda? Esquecemos de apresentá-la, agradecer sua presença, né? Fique perto. A irmã Gilda, isso. É irmã do Gilda, logo depois da Nilda. Ela esteve aqui conosco pela manhã. Muito bem. Nós vamos abrir a palavra de Deus, Hebreus 10, 25. Tem gente pulando do barco. Quem é? Vamos ver à luz da palavra de Deus. Pedimos a todos que coloquem-se de pé. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, destacando que a primeira parte do verso, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Que Deus aplique aos nossos corações a leitura de sua palavra. Podemos assentar, amados? Irmãos, são pelo menos 3 situações que levam passageiros e tripulação a pularem do barco. A primeira situação é quando ocorre uma bauroação. Sabe o que é isso? A bauroação é quando um navio se choca com o outro. E aí pode ocorrer um vazamento, ou então o choque entre duas embarcações pode fazer com que passageiros ou tripulantes sejam lançados na água. Essa é a primeira situação. A segunda situação que pode levar alguém a pular de um barco é no caso de incêndio. Quantos casos não temos visto na mídia, principalmente nos rios amazônicos, incêndios em embarcações, e as pessoas são obrigadas a se jogarem nas águas quando têm condições. Algumas nem tempo têm para
pularem na água e são atingidas pelo fogo. Terceira situação, de alguém pular do barco, quando, no caso de um vazamento no casco. Correu com o Titanic, os irmãos conhecem a história do maior navio da época, um iceberg, ele chocou-se com o iceberg e aquele choque causou uma ruptura, um rombo no casco do navio. Então, os passageiros, a maioria absoluta, veio a falecer. Irmãos, a Arca de Noé foi, para a época, uma avançada engenharia naval. Porque o engenheiro, sabe quem foi? Deus. E Noé foi o construtor naval daquela embarcação. Agora, presta atenção, não era barca ou barco, era uma arca, porque a arca ela não foi feita para navegar, ela foi feita para flutuar. E as dimensões que foram dadas por Deus, foram para a época gigantescas, porque ela tinha que comportar um casal de cada espécie de animal, como também a família de Noé. Os técnicos da construção, é claro, foram Noé e os seus filhos. Irmãos, a igreja que está inscrita ou inserida no reino de Deus, ela pode ser comparada a uma embarcação, até porque, assim como Noé e família foram protegidos na arca, e uma proteção em meio a um oceano, a um universo de água, eles estavam ali protegidos, guardados naquela embarcação. E aquela embarcação tipificava, simbolizava a presença de Cristo, o sacrifício de Cristo. Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, nós somos comparados a Noé e a sua família. Enquanto dentro daquela arca eles estavam protegidos, resguardados, lá fora só havia destruição. Assim como a igreja de Cristo, ela é sinônimo de proteção para os que vêm, para os que se arrependem, para os que se convertem e passam a fazer parte da igreja de Cristo. Mas, irmãos, mesmo sabendo que a igreja é um ambiente de proteção e refúgio, infelizmente, alguns, atraídos e seduzidos pelo mundo, estão pulando do barco. Ou seja, estão saindo da redoma, da proteção de Deus e voltando à velha vida, às práticas pecaminosas lá de fora. Quando a igreja, irmãos, se torna um ambiente vulnerável, quando ela troca a sua ortodoxia por vãs filosofias, eu até entendo, ou eu entenderia o fato de alguns pularem no barco. Bom, eu vim para essa igreja pensando em me alimentar, pensando em crescer no conhecimento de Cristo, pensando em ser um instrumento de bênção para os outros,
Mas o que eu estou vendo aqui, exatamente o contrário àquilo que a palavra de Deus recomenda para uma igreja neotestamentária. Irmãos, houve um momento no ministério de Cristo que muitos dos seus discípulos sentiram-se ressentidos com as palavras de Cristo e decidiram pular do barco, pelo fato de acharem que Cristo foi muito duro com as suas palavras. E viraram as costas para Jesus, e Jesus então se volta para os 12, não para os que tinham saído, mas para os que ficaram, e pergunta para eles: quereis também pular do barco? Quereis também retirar-vos? E Pedro então toma a palavra e pergunta: Senhor, para quem iremos nós? Como se a família de Noé dissesse: se essa porta se abrisse, o anjo fechou do lado de fora e levou a chave. Até porque Noé tinha um coração misericordioso, um coração grande, né? De repente alguém batendo lá: Noé, Noé, abre-nos a porta! E ele correria o risco, né? Imagine só, aquela multidão entrando numa embarcação que foi feita, construída para comportar uma determinada quantidade de bichos e de pessoas, iria naufragar, iria afundar. Então Deus levou a chave, o anjo de Deus levou a chave para o céu. Irmãos, é como se nós disséssemos: os barcos lá do mundo estão furados, estão pegando fogo, estão sendo abalroados, havendo choque uns com os outros. Agora, quais são então os barcos dos quais muitos estão pulando e abandonando nos dias de hoje, meus queridos irmãos? E eu gostaria rapidamente de mencionar alguns deles. O primeiro barco, o qual muitos estão saindo, estão pulando fora, é o barco da comunhão. O salmista, no Salmo 133, verso 1, ele fala dos benefícios da comunhão, da koinonia, não é? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Essa palavra em inglês é fellowship, né? Sentido de estarmos unidos, juntos, coesos, num só propósito, num só afã, numa só visão, num só espírito, como nós costumamos cantar. Irmãos, o modelo de comunhão praticado e ensinado pelos crentes do primeiro século tem sido esquecido por muitas igrejas da atualidade, por muitas igrejas do século 21. Irmãos, nós precisamos pagar o preço que for preciso. Graças a Deus porque temos pago esse preço para preservarmos esta koinonia, esta comunhão cristã. Nós temos pago o preço e vamos continuar pagando. Aqui eu não sei de nenhum caso de ninguém, de algum irmão ou irmã que tenha alimentado no coração algum sentimento de aversão, de rancor, de ódio por alguém. Graças a Deus por isso. Nós somos uma família. É claro que em toda família há problemas, que em toda família há algum desentendimento, mas no final voltam a se abraçar, voltam a se querer, estarem juntos. Irmãos, vamos para o segundo barco, o barco do incentivo e do encorajamento. O apóstolo Paulo foi
abandonado pelo seu colega Demas. Lembra? O Demas, ele andou um certo tempo com Paulo, pregando, evangelizando, visitando igrejas, mas chegou uma hora em que o coração de Demas se voltou para aquela vida do passado. Ah, que saudade eu tenho daqueles encontros com os meus amigos, aquele bate-papo nas esquinas, aquele copo de refrigerante ou de chá que eu bebia com eles. Agora eu vivo com esse Paulo, cansado, suado, nem tempo para tomar banho direito eu tenho. Minha família ficou longe, está distante. Oh, que saudade que eu tenho daquela vida. Estava fisicamente presente, mas emocional, espiritualmente ausente, distante do que ele estava fazendo, irmãos. Assim como Paulo foi abandonado, Cristo também foi abandonado pelos seus discípulos no Getsêmani e também na crucificação. Jesus ficou só. Ele se deu para aqueles discípulos. Ele gastava diuturnamente tempo para ajudar aqueles discípulos. Foram tirados lá do mar da Galileia, totalmente cruz, né? E Cristo foi lapidando como aquelas pedras brutas que foram tiradas do subsolo, e Cristo foi lapidando, foi limpando, foi burilando aquelas pedras, e eles chegaram ao ponto em que chegaram. Mas agora, alguns deles passam a ter saudade da vida velha. E na hora da crucificação, quantos ficaram? Nenhum. Todos correram com medo de serem incriminados. De repente eu posso também ser apanhado e eles quererem me crucificar. Fugiram todos da presença de Cristo. Olha o que nos fala, irmãos, a palavra de Deus na carta aos Hebreus. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras. Estimular aqui significa um incentivo mútuo, encorajamento recíproco. Eu ajudando você, encorajando. Quando você me vê desanimado, vem a mim e me transmite uma palavra de encorajamento. Quando eu ver você com tendência para cair, para se isolar, para se distanciar, eu vou em busca de você, vou estender a mão e dizer: meu irmão, minha irmã, não faça isso. Venha para a presença do Senhor. O preço que Cristo pagou pela sua vida foi caro, foi muito alto. Irmãos, como é importante. Talvez em algum momento você foi tentado a desistir, você foi tentado a voltar atrás, a virar as costas. E quem sabe neste momento, exato momento, o seu coração está frio, está apático, está fraco, desanimado, desmotivado, a ponto de não querer mais orar, a ponto de não querer mais ler a palavra de Deus, a ponto de não querer se reunir com os irmãos. Não faça isso. Volte, venha, enquanto é tempo, o Senhor está esperando. O terceiro barco, pelo qual muitos estão caindo fora, é o barco da oração. Irmãos, Jesus reclamou com os discípulos, lembra quando ele foi lá para o Getsêmani? E ele então, no momento de angústia, antevendo as horas cruciantes do julgamento e da crucificação, ele precisava de amigos, de alguém que estivesse com ele ali orando. Mas nenhum deles ficou com Cristo. Foram tomados pelo sono e Cristo ficou ali sozinho, prostrado, clamando ao Pai. Eles foram tomados pelo sono, pelo cansaço, pela apatia. E depois que Jesus termina de orar, chega para eles e diz: nenhuma hora pudestes velar comigo.
vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Sei como tem sido a sua vida de oração, meu irmão, minha irmã. Quantas vezes na semana você decide orar, ou só ora quando a consciência o acusa e pesa? Ah, meu Deus, fazem 5 dias que não oro, fazem 2 dias que eu não leio a Bíblia, 5 dias que eu não abro a palavra de Deus. Quanta gente, mas quantos membros de igrejas que gastam dias sem abrir a palavra de Deus, sem fazer uma oração. Como é que esta pessoa quer ser vitoriosa sobre o pecado, sobre Satanás, se ela não está se reciclando, não está se abastecendo e se alimentando e se fortalecendo da palavra de Deus e da oração? Irmãos, muitos barcos de oração de muitas igrejas ou já afundaram ou estão sendo invadidos pelas águas do comodismo, da ociosidade, do secularismo, do sono espiritual. Qual é a recomendação de Jesus? Qual é o mandamento dele? Orando, aliás, de Paulo, em Efésios capítulo 6, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Atualize, regularize a sua vida de oração, meu irmão, minha irmã. Faça isso. Eu sei que o diabo ele coloca dificuldades na nossa frente, para que isso não aconteça. E parece que o tempo de oração é um tempo, o relógio demora de passar. Né? Outras atividades não. O tempo passa rápido, o relógio corre. Mas quando é para ler a palavra e orar, o tempo demora de passar. Vem aquele cansaço, vem aquela apatia e você desiste de gastar um tempo. Eu faço um apelo a você: não pule do barco da oração. Faça com que a sua vida de oração seja uma vida regular, não esporádica, mas regular, constante, normal, para que a sua vida cristã seja uma vida bem-sucedida na presença de Deus. O quarto barco do qual muitos estão saltando fora ou pulando é o barco da fé. Irmãos, nós estamos vivenciando e vivendo uma crise de fé em muitos crentes, em muitas igrejas. Lembro dos discípulos, quando viram as ondas subirem, e eles estavam ali com Cristo, Cristo estava dormindo, e eles foram acordar a Jesus para resolver o problema. Por que eles não colocaram em prática aquilo que haviam aprendido do Mestre? Não acorde o Mestre. A nossa fé é suficiente para fazermos essa ventania parar, as ondas se amainarem, se diminuírem. Não, eles foram acordar a Jesus. E Jesus então os repreende, dizendo: onde está a vossa fé? Caiu aqui na água? Foi embora nas ondas? Onde está a vossa fé? E essa é a pergunta que eu quero fazer para mim e para você. Onde está a nossa fé? As pessoas estão percebendo que você é um crente de fé, uma pessoa de fé? Ou está faltando Deus trabalhar essa área da sua vida, o Espírito Santo gerar, operar em você? Irmãos, esta fé que é imprescindível, ela não pode faltar em nossas vidas. Porque sois tão tímidos, homens de pequena fé. O que me chama a atenção, irmãos, na mulher Ciro-Fenícia, lá de Mateus capítulo 15, verso 28,
é que aquela mulher, além de ser gentia, estrangeira, ela nunca havia estado antes com Jesus. Foi o primeiro encontro, foi o primeiro contato que ela havia tido com Cristo. No entanto, ela foi em busca de uma solução para sua filha endemoniada. Ela crê que aquele Cristo, aquele homem, podia resolver o seu problema. E ao crer em Cristo, Jesus chega a dizer para ela: ó mulher, grande é a tua fé. Olha a diferença entre a fé dela e a falta de fé dos discípulos. Homens de pequena fé. Eles estavam diuturnamente com Cristo, ela nunca tinha estado antes. Porque, irmãos, a fé é uma atitude. Eu tenho que me decidir crer. Eu quero crer, como ela pediu: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Eu quero crer, me ajuda, Senhor, porque a fé não é um elemento, não é? Ou uma virtude que é gerada naturalmente em nós. É o Espírito Santo quem gera, quem produz a fé em nosso coração. Como está a sua fé hoje? Ah, pastor, não está bem não. Estou precisando de ajuda, como aquela mulher, ou como aqueles discípulos lá no mar da Galileia. Não se envergonhe, não oculte a sua necessidade. Peça ajuda. Ore, procure alguém que possa lhe aconselhar em relação à sua fé, lhe ajudar a voltar a ter aquela fé que você tinha no início da sua conversão, no início da sua carreira cristã. O quinto barco, o quinto e penúltimo barco, do qual muitos estão abandonando, irmãos, é o barco do evangelismo. É o barco da visão missionária. Irmãos amados, a obra de Deus requer urgência, requer que nós estendamos as mãos, arregacemos as mangas e procuremos alcançar os perdidos de perto e de longe. Quantos colegas de trabalho com os quais você, nesse tempo que está lá no seu trabalho, nunca abriu a boca, nunca ofereceu um folheto para esta pessoa? E se esta pessoa vier a morrer hoje, a partir da eternidade, o que ela vai dizer para Cristo quando ela estiver diante dele? Não me falaram de ti, não me falaram de Cristo, como nos diz o hino do cantor cristão. Irmãos, nós precisamos investir na obra de Deus, no evangelismo e na obra missionária. Não se incomode, não se acomode, não cruze os braços, seja um evangelista de Deus para testemunhar de Cristo para as pessoas. O sexto e último barco, nós não podemos nos delongar mais, é o barco do amor ardente e palpitante a respeito da volta de Cristo. O barco do amor ardente e palpitante. Muitos estão pulando fora desse barco. Irmãos, o que está acontecendo com muitos pastores e igrejas que estão se secularizando a ponto de não alimentarem ou conservarem intacto o barco da esperança e da preparação da volta de Cristo. O que está acontecendo, irmãos? Pastores que não pregam mais sobre a volta de Cristo. Se fizermos perguntas para os membros de suas igrejas, eles são analfabetos totalmente sobre assuntos de escatologia, irmãos. Temos que nos preparar para a volta de Cristo, irmãos. Temos que preparar a igreja para o arrebatamento. Cristo está voltando.
Cristo está prestes a vir. Nós falamos sobre essa guerra agora. Está acontecendo guerras e rumores de guerras. E o Senhor Jesus nos adverte dizendo: não vos assusteis com isso, pelo contrário, estejamos preparados, trabalhemos, nos esforçando, porque isso é uma evidência de que a volta dele está se aproximando. Amém. Irmãos, nós precisamos consertar esses barcos que estão furados, ou vazando, ou entrando águas. Precisamos, irmãos, estar preparados. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse para encerrarmos o capítulo 19 de Apocalipse, versículos 1 a 10. Depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de muitos fortes trovões, dizendo aleluia, reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas, o casamento da igreja com o noivo, as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. É a igreja já preparada para o casamento, já o encontro com o noivo. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas. Aqui é um momento de comes e bebes para festejar e comemorar o casamento da igreja com o noivo, as bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. João, extasiado, dobrou os joelhos diante do anjo. Se fosse o outro, dizia, e assim, como alguns negócios de elogios, de aplausos, ele diz: não faça isso, não joelhe diante de mim, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E no capítulo 21 de Lucas, Jesus apresenta uma série de acontecimentos antecedentes à sua volta, e no final ele diz assim: quando estas coisas começarem a acontecer, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Você está preparado para a volta de Cristo? Se ele voltar agora, se nós ouvirmos o sonido da trombeta, avisando que ele está descendo para arrebatar a sua igreja, você está preparado para subir? Responda para si mesmo. Mas se não estiver, você tem a oportunidade agora, nesta noite, de se preparar diante do que você está ouvindo da palavra de Deus. Venha Jesus hoje, venha a Ele agora, consagre a sua vida, entregue a sua vida ao Senhor e diga: Senhor, eu quero não pular nesses barcos, mas eu quero estar neles para fazer a tua vontade, estar preparado para o momento em que Cristo voltar. No momento em que eu ouvir o sonido da trombeta, eu quero estar de cabeça erguida, aguardando a volta de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos cantar o hino
451, 451, e se Deus tocou no seu coração, eu creio que Ele tocou, e você não está aqui por acaso, não veio aqui por um acidente, você veio aqui porque Deus lhe trouxe. Você deseja se preparar e estar dentro desses barcos para esse encontro e para o envolvimento com o Senhor Jesus. Enquanto cantamos esse hino, eu gostaria de orar por você. Você quer vir aqui à frente, pastor, ore por mim, a minha vida, eu não estou preparado, mas eu quero hoje que o Espírito Santo de Deus me prepare para esse encontro com Jesus Cristo. Eu gostaria de orar por você enquanto nós cantamos a última estrofe do hino. Os que confiam no Senhor.
Bom, antes da oração, nós queremos agradecer esses dias que as amadas irmãs Alcinéia e a irmã Paula estiveram conosco aqui. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio de termos conhecido as irmãs, que as irmãs levem para a sua igreja, para o pastor, as nossas saudações cristãs, e quando vier a Paulinha, venham nos visitar novamente, muita alegria, com muito prazer. Eu vou convidar o irmão Joel a vir aqui à frente para nos despedir com uma palavra de oração, e depois da oração, então, nosso tema, nossa divisa. Dia 5 nós estaremos viajando para Oswaldo Cruz. Então eu peço que os irmãos estejam orando pela gente, que dia 5 nós estaremos viajando para Oswaldo Cruz e dia 15 retornamos para a Bahia. Vamos lá. Soberano Deus, Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua presença. Agradecemos, Senhor Deus, pela mensagem, pela tua palavra que foi pregada. Ó Pai, muito obrigado por essa igreja, Senhor. Nós te colocamos nas tuas mãos para que o Senhor esteja derramando bênção sobre essa igreja, sobre os irmãos, os visitantes que aqui estão, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando. Dá, Senhor Deus, a tua graça, a tua paz. E nós te pedimos, Senhor Deus, pela vida do pastor Joel, ó Pai, que o Senhor esteja cobrindo ele de bênção, Senhor Deus, de sabedoria, orientação. Abençoando a Marita, Senhor Deus, também em viagem, Pai, trazendo em paz e segurança. Nós te pedimos também, Senhor Deus, pela a minha viagem, Senhor Deus, e da tua serva, que o Senhor esteja nos levando em paz e segurança até nossos lares, Senhor. Pai, agora nos despede com a tua palavra, nos despede, Senhor Deus, com a tua bênção, que seja uma semana cheia de paz, cheia de bênção para cada um, Pai. Abençoe esses lares, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nossa divisa: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Olha, obrigado. Olha quantas crianças não querem.